Você se considera um adulto com o cérebro completo ou incompleto? Olá! Hoje eu quero falar sobre adultos incompletos. Ou melhor, com cérebros incompletos. Espera que eu vou te explicar. Você, no dia a dia, como que você reage a algumas situações? Um exemplo. Se você é casada, seu marido te respondeu de um jeito não muito simpático. Vamos considerar que ele não teve um dia muito legal no trabalho. E então ele te responde de um jeito meio áspero, não muito simpático. Você reage de uma maneira impulsiva e já acha que o problema é com você? Ou você para, respira e pensa: não, eu não fiz nada, pode ser no trabalho ou alguma outra coisa que aconteceu com ele. Dentro dessas hipóteses, quem é você? Estou te dando um tempinho para responder, se é que precisa. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós só não temos o conhecimento. Não temos o conhecimento do porquê reagimos de certa forma em algumas situações. E situações simples do dia a dia. E a gente não saber reagir nessas situações do dia a dia faz com que o nosso dia, o nosso cotidiano, a nossa vida se torne pesada, um fardo, cansativa, exaustiva. E você começa a achar talvez que o problema é você, é o outro, mas que alguma coisa está errada aí. E realmente tem algo errado na tua mente. Sim, a gente tem que trabalhar as várias áreas que o cérebro tem. Você sabia que o cérebro ele não é uma massa no todo e só essa massa cinzenta? Que nem, eu não sei se você já viu na escola, não sei se na sua época tinha no laboratório um cérebro dentro de um pote, ou já foi em algum laboratório, né, de universidades que possuem esse cérebro. Ele não é só aquilo lá, aquela massa. Ele tem suas partes, suas repartições. E na neurociência a gente estuda isso, né? A gente vê que ele tem partes importantes. E você ter esse conhecimento é importante. Agora adulto, principalmente. Porque provavelmente seus pais não tiveram. Se você é uma pessoa que respondeu, que age diante daquela situação que eu te dei o exemplo, de forma impulsiva e já achando que o problema é você, então provavelmente você não tem esse conhecimento e seus pais não tiveram. Eu vou passar aqui um resumo básico e depois eu quero que você se aprofunde nisso e busque por esse conhecimento para melhorar a tua vida. Eu quero realmente que você melhore de vida. E tudo que eu tiver aqui em mãos e conhecimento que eu puder passar, eu quero passar. Eu quero você bem. E eu quero as pessoas ao teu redor bem. E todo o conhecimento que a gente adquire, tudo aquilo que a gente acha que é bom, a gente quer compartilhar. Da mesma forma que eu estou compartilhando com você, eu acredito que você fará com outras pessoas perto de você. Tá bom? Então, eu vou dar o raso, o básico, e quero que você se aprofunde nisso, tá bom? Então não vai ser maçante. Eu prometo, vou tentar deixar o mais didático possível, tá? Então, o cérebro ele tem algumas repartições. Tem a primeira repartição que a gente faz é a repartição do andar de cima e o andar de baixo. O que é o andar de cima e o andar de baixo? São os seus impulsos, como você controla. Andar de cima são o seu momento racional, quando você realmente sabe agir de uma maneira lógica. A parte de baixo, o andar de baixo, é o seu lado emocional, quando você age pela emoção, pelos seus sentimentos, pelo que você está vendo na hora e impulsivamente. Então, o que eu quero que você entenda, que você precisa usar o máximo possível do seu andar de cima. Não é que você vai anular
e vai cancelar o andar de baixo, tá? Não, ele é importante também. É importante a gente ter essas emoções, mas não a todo instante, a todo momento e para toda situação. Aí já não é saudável. Então eu quero que você comece a usar o andar de cima. Como que você vai fazer isso? Prestando atenção no seu pensamento, prestando atenção nas suas reações diante das situações da tua vida. Muito simples, né? Muito básico demais. Mas fala pra mim, você faz isso? Nesse exemplo que eu te dei do marido, o marido chegou, você tendo esse conhecimento, sabendo disso, que o cérebro tem dois andares, o andar de cima e o andar de baixo. Você consegue parar agora e falar, opa, qual andar que está funcionando aqui? Você controla. Lembre sempre, não são as suas emoções que controlam você, é você que controla elas. Você pode sentir, mas quem controla é você. É você que tem a decisão, tá? A atitude é sua. Você que manda aí nesse corpo, nesse cérebro. Combinado? Então, chegou o momento, o marido chegou, responde de uma forma ríspida com você. Opa, é comigo? Andar de cima? Oi, tô precisando de você. Lógico, racional. Tá bom? Eu vou dar o básico, como eu disse, eu vou dar o básico e eu quero que você pesquise mais sobre isso depois. Eu vou te deixar a referência de onde eu tirei isso, tá? Não veio da minha cabeça, não. Veio de um livro muito legal e que você vai até se surpreender pelo nome dele, mas que faz todo sentido para a tua vida. E a gente tem que ter humildade para aceitar o nível que a gente tá bom? É por aí que a gente começa a melhorar, a evoluir. E o próximo? A próxima divisão é a divisão das memórias implícitas e explícitas. Sim, memórias. Muitas das nossas reações diante de algo que alguém faz ou de algo que a gente escuta, que a gente vê, dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, né? Então, muitas das nossas reações é diante das memórias que a gente tem. E essas memórias vêm de todo o nosso passado e principalmente na infância, tá? Então é importante você entender isso, porque muitas vezes a sua reação é por causa de alguma memória lá atrás que gerou uma crença em você e você traz ela até hoje contigo. Então, o que seriam as memórias implícitas? São as memórias automáticas que vêm automático, tá? Ela vem de uma maneira muito simples e sem comando nenhum. Ela não tem comando, você não precisa mandar nelas, você não precisa se esforçar para lembrar delas. Elas vêm, porque estão muito latentes em você. E geralmente, traumas são latentes, então se você vê algo e você sofreu um trauma lá no passado, você vai ter uma reação. Então, eu vou tentar trazer um exemplo para você. Às vezes, você vê uma mãe brigando com uma criança no mercado e você se sente mal. Você entende por que você se sente mal? Melhor, um exemplo melhor do que a mãe no supermercado. O teu filho, se você tiver filho, derramou um suco em cima da mesa e você sente uma raiva intensa, muito forte. E você não entende por que você sentiu uma raiva tão forte assim. Foi só um suco que derramado em cima da mesa. Se você pegar um pano, acaba o problema, né? Mas pode ser que lá no passado, lá na tua infância, a tua mãe ou teu pai reagiu de uma forma muito extrema com você quando fez a mesma coisa que o teu filho acabou de fazer. Então, o seu cérebro visualizou e a memória implícita automática veio e a reação, a emoção surgiu junto. Conseguiu entender? Espero que eu tenha sido clara com isso. Então, o que você tem que fazer no dia a dia? Transformar a sua memória implícita em memória explícita. As memórias explícitas são aquelas que você escolhe, que você decide ter.
Então você vai deixar elas mais, você vai tornar as memórias automáticas em explícitas. Como assim? Não estou entendendo. Você vai... Já ouviu falar da palavra ressignificar? Acho que sim, né? Então você vai trazer um significado, vai entender aquela memória. Como que a gente entende a memória? Explicando e contando ela. Então você vai começar a contar para você mesmo. Se você não tiver um terapeuta ou não tiver ninguém para falar, eu indico a escrita terapêutica. Escreve um diário, faça uma escrita para lembrar das suas memórias ou falar quando você, por exemplo, derramou o suco, o seu filho derramou o suco, você sentiu essa emoção, essa raiva, você vai e escreve. Escreve mesmo. Eu senti muita raiva, tal, e não sei de onde ela veio, estou procurando. O teu cérebro vai começar a processar. E vai vir as informações, você vai começar a lembrar, vai vir memórias. E vai surgir da onde veio isso, por que veio essa emoção. E você vai começar a explicar ela para o teu cérebro. Olha, você agiu dessa forma porque lá no passado a tua mãe te deu um exemplo. A tua mãe agiu da mesma forma que você está agindo hoje. Por mais que você não queira agir dessa forma, foi o exemplo que você teve. Então, vem natural para você, é automático. Então, eu indico que você comece a explicar para você mesmo as memórias implícitas. Torne elas memórias explícitas, conscientes. Traga a clareza, a explicação mesmo. Explique para você o que aconteceu. Tente explicar para você as suas memórias, as suas histórias. E eu não estou falando aqui para você ficar vivendo no passado. É só para você entender. Aquela palavrinha, ressignificar, é trazer entendimento, um novo significado. Então você vai compreender o que aconteceu. Porque às vezes as coisas aconteceram e você só absorveu. Você só pegou o impacto daquilo. Então, na hora que você derrubou o suco e o seu pai ou sua mãe repreendeu você, você pegou só o impacto, só aquela emoção, só aquele sentimento. E você vai reproduzir. Agora, sem ter o entendimento, você reproduz. Mas agora, você tendo o entendimento, o conhecimento, você vai pensar antes e vai buscar desenvolver, né, essa memória implícita e memória explícita. Espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, deixe no comentário que cada vez mais eu vou tentar melhorar a minha forma didática de explicar. Eu estou aprendendo, tá? Estou sendo humilde aqui com vocês. Não tenho muita prática, mas quero melhorar cada vez mais, para trazer mais conhecimento. Tudo aquilo que eu for adquirindo, eu quero trazer para vocês, tá bom? E a próxima parte é também o lado direito e o lado esquerdo. O cérebro também ele é dividido em lado direito e lado esquerdo, tá? Aqui entra o mesmo padrão praticamente do lado, andar de cima e andar de baixo. Então, a divisão do cérebro ele sempre vai ter mais ou menos essa ideia de racional e emocional. Então, razão e emoção, tá? O lado direito, ele é emoção. A gente lida com o emocional, o sentimental. E o lado esquerdo é o lado racional, o lógico, onde ele quer saber o porquê das coisas. Então, quando a gente está agindo de um modo emocional, de forma descontrolada, de forma que não consegue entender o que as coisas estão acontecendo, a gente só sente, a gente não entende. E a gente fala, muitas vezes a gente até se pergunta, não entendo o que está acontecendo, eu só sei que eu estou sentindo, só sei que eu estou com raiva, só sei que eu estou triste. Então é o lado direito que está agindo. E você saber disso, dessas partes, dessa divisão, faz você parar e respirar, porque você é um adulto. Então, um adulto, ele tem a consciência de pegar e falar, opa, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, qual o lado do meu cérebro, qual parte do meu cérebro que está funcionando aqui. E o principal que a gente tem que fazer é integrar. Integrar é unir essas partes, não é anular uma parte ou outra, esquecer, pronto, e bloquear. Não, é saber integrar,
fazer ambas as partes funcionarem juntas. Só que em alguns momentos da nossa vida, uma vai acender mais que a outra, uma vai falar mais alto que a outra, e é por isso que a gente tem que ter a consciência para fazer elas andarem juntas, calmas e harmônicas. A gente tem que harmonizar essas partes. Então, quando você está agindo de forma descontrolada, sem saber o porquê das coisas, você tem que respirar e falar: opa, lado direito está funcionando mais que o lado esquerdo. A emoção está agindo mais que o lado racional, lógico. Então, deixa eu respirar, deixa eu integrar. Quando é criança, o que a gente faz? A integração a gente faz na forma de acolhimento. A gente abraça, a gente dá carinho, a gente dá afeto. E muitas vezes o adulto pede isso, né? Às vezes você fala: eu preciso de um abraço, eu queria um abraço, e você não entende de onde vem isso, essa necessidade. Um adulto incompleto, ele não vai ter alguém que vai pensar dessa forma e vai falar: ah, vem cá, filho, eu vou te acolher. Eu sei que a sua criança pede isso, tá? Eu sei que a sua criança interior vai gritar. Eu falo para meus clientes: sua criança interior está gritando, mas você, como adulto consciente, tem que acalmar ela. Esse papel é seu agora, tá bom? Então, acalme a sua criança. E você vai falar para ela: tá tudo bem? Vai analisar a situação. Se você precisar, você se retira do ambiente e vai respirar e vai explicar a situação. O que está acontecendo para você? Parece bobo, mas é porque você não aprendeu isso quando era criança. Provavelmente você cresceu num lar disfuncional, um lar que não sabia integrar essas partes, não sabia nem de forma instintiva, né, de modo automático, por exemplos positivos que tiveram, e nem por estudo, por conhecimento. Então, você agora vai ter esse papel de fazer com você, se você quer melhorar, claro. Se você quer se tornar uma pessoa equilibrada, aí sim, aí você vai aprender a trazer a consciência e a explicação das coisas para você. Então, se você está agindo de forma descontrolada, só o lado direito funcionando, só o andar de cima funcionando, só as memórias implícitas funcionando, deve estar muito bagunçado aí. Você está realmente um adulto incompleto. Olha, esqueci a palavra. Você está realmente um adulto incompleto. Então, para você se tornar um adulto completo, integrado, inteiro, é preciso você entender todas as partes do teu cérebro e fazer elas se harmonizarem. Esse conhecimento eu adquiri com o livro O Cérebro da Criança, do Daniel e da Tina. E eu vou deixar o link dele aí embaixo, caso você tenha interesse de adquirir e conhecer mais esse estudo e se tornar um adulto completo, integrado. Apesar do livro ser voltado para crianças, ele é muito bom para adultos incompletos. E eu acredito que ele vai ser muito útil para você. Se você tem atitudes descontroladas, fora do controle, acha que sempre o problema é com você, que as coisas, o mundo gira em torno de você, vamos dizer assim, né? Que as pessoas são ruins para você, as pessoas não te amam, as pessoas não gostam de você, que você não faz nada perfeito. Nesse livro você vai conseguir solucionar muitas coisas se você colocar em prática. Então aqui eu trouxe só um resumo da importância de você ter um cérebro completo e se tornar um adulto completo, integrado, harmônico. Tudo bem? Agradeço se você ficou até o final, espero que tenha sido claro e tenha instigado você a querer melhorar um pouquinho a mais e se tornar uma pessoa mais completa, plena e abundante. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!